Olá, aqui é Leonardo Clemente do IBRAP e nesse vídeo nós vamos falar sobre PCR no trauma. Esse é um tema muito solicitado, ou seja, como você, que é um profissional de suporte básico de vida, deve se comportar numa parada cardiorrespiratória numa vítima de trauma. Ou seja, não estou falando aqui de pacientes clínicos, estou falando aqui de vítimas de trauma. Então, se você achar esse tema interessante, você quer mais vídeos nesse sentido, deixa logo aqui o seu curtir nesse vídeo para a gente ter uma ideia. No final, se você achar que esse conteúdo foi válido, aí você compartilha, deixa seu comentário, manda um feedback, mas por enquanto já deixa seu joinha. E também não esquece de se inscrever no canal, nós estamos aqui no IBRAP com vídeos novos toda segunda e toda quinta-feira. E hoje nós vamos então falar de PCR no trauma. Estamos aí falando de trauma bastante nesses últimos vídeos, inclusive com o Dr. Tauá Bahia. Por sinal, amanhã, terça-feira, dia 13 de setembro, nós vamos ter uma palestra ao vivo e online às 20 horas sobre atendimento inicial ao politraumatizado no APH com o Dr. Tauá Bahia. Portanto, se você ainda não está cadastrado, aqui na descrição do vídeo você pode se cadastrar e assistir essa aula gratuitamente. Então vamos lá falar de PCR no trauma. Olha, quando você vai para a literatura pesquisar o que é que tem lá de artigo científico, de evidência, nos cursos, nos protocolos, nos guidelines, é muito difícil encontrar uma resposta aí redondinha, pronta para lhe guiar sobre o que você tem que fazer numa situação de PCR no trauma. Você chegou um paciente que teve um acidente automobilístico ou vítima de arma de fogo, arma branca, espancamento, um TCE, qualquer coisa, qualquer situação de trauma que seja, é muito difícil saber exatamente pela literatura o que você tem que fazer. Muitos profissionais aqui no Brasil se baseiam no PHTLS. O PHTLS é talvez o curso de trauma no pré-hospitalar presencial mais disseminado no Brasil, e dentro do livro do PHTLS ele traz algumas recomendações que nós temos que tomar cuidado. O PHTLS foi um curso criado para paramédicos, para o sistema americano. E o sistema americano ele tem uma realidade totalmente distinta do sistema brasileiro. Para começar, pode ser que lá nos Estados Unidos hajam mais centros de traumas disponíveis, próximos dos locais. Claro que nos Estados Unidos, se você for para o interior, também vai ter mais dificuldade de chegar próximo, mas de repente pode ter mais disponibilidade de transporte aeromédico. Então, algumas situações de sistema já são diferentes entre Brasil e Estados Unidos. Isso é importante na interpretação das condutas recomendadas. Outra diferença é o profissional. Nos Estados Unidos existe o paramédico, que é um profissional capacitado especificamente para atuar no APH. E no Brasil existem diversas profissões que atuam dentro de uma equipe multidisciplinar no APH. Então nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, médicos, bombeiros, civis, militares, resgatistas. Portanto, nós temos diversas formações e essas formações têm papéis diferentes no atendimento ao paciente vítima de trauma. Então, por exemplo, se eu pegar o PHTLS, estou aqui com o livrinho do PHTLS, e aqui na página 128, ele fala sobre as considerações especiais da parada cardiorrespiratória traumática. E tem algo aqui que me chama a atenção. Bom, ele diz que as paradas de origem clínica têm mais chances de sobrevida do que as paradas de origem traumáticas, e ele faz uma diferenciação entre a importância de você atender uma parada clínica no local, imediatamente, onde você chegou no paciente. Aí, na maioria das vezes, vai ser um caso de hipóxia ou um caso de arritmia, nessas paradas clínicas que você pode reverter com mais facilidade na cena, mas já nas paradas de origem traumáticas, na maioria das vezes é o choque hipovolêmico que levou à PCR. Algumas vezes o choque hipovolêmico pode até ser contido, a hemorragia pode ser contida na cena, outras vezes em trauma contusos ela já não pode ser contida na cena. Então ele recomenda aqui, olha só, as tentativas de estabilização de vítimas de parada cardiorrespiratória por problemas clínicos que não trauma têm melhores resultados quando feitas na cena. O que nós acabamos de comentar aqui, exemplo, remoção de corpo estranho da via aérea, desfibrilação. Já por outro lado, no caso de uma parada cardiopulmonar traumática, o melhor a fazer é transportar imediatamente o doente para um hospital que ofereça cirurgia de emergência e sangue. Então olha só, o PHTLS aqui ele diz que é melhor transportar imediatamente esse paciente para um hospital. Mas cuidado,
Cuidado, essa recomendação é uma recomendação especificamente para o sistema americano e para os profissionais nos Estados Unidos. Cada conduta de PCR, ela deve ser adaptada à realidade local e ao protocolo local do serviço. Hoje não existe um protocolo que vai dizer, olha, você que é profissional de suporte básico de vida, obrigatoriamente você vai agir de tal forma. Cada protocolo vai ter uma maneira, porque vai depender de se você tem transporte aeromédico à sua disposição ou não, se você tem um centro de trauma próximo ou não, se você tem uma equipe de suporte básico, de suporte avançado na cena. Então algumas coisas vão variar. Mas eu vou falar aqui em linhas gerais qual é o papel do profissional de suporte básico de vida na maior parte dos casos de nossa realidade brasileira. Mas antes de falar exatamente sobre o que é que o profissional de suporte básico de vida tem que fazer, eu gostaria até de classificar o que é uma PCR por trauma, tá? Dentro do trauma nós temos diversas etiologias. Por exemplo, afogamento é um tipo de trauma, mas neste vídeo especificamente eu não vou falar sobre afogamento. Afogamento é um tipo específico de trauma onde a PCR é por hipóxia e tem uma chance de sobrevida maior do que um trauma contuso, por exemplo, um acidente, uma evisceração e outras causas de trauma. Quando a gente olha a CLS ou as causas de PCR reversíveis, nós temos aqui os 5Hs e os 5Ts. Não está aqui realmente TT que eu coloquei em português, mas no inglês ficam 5Hs e 5Ts. Os 5Hs, lembrando que nós temos a hipovolemia, que pode levar a uma PCR, a hipóxia, a hipo ou a hipercalemia, a hipotermia e a acidose, excesso de hidrogênio circulante. Por outro lado, dentro dos T's, nós temos o tromboembolismo pulmonar, nós temos a trombose coronariana, que é o infarto agudo do miocárdio, nós temos o pneumotórax hipertensivo, nós temos o tamponamento cardíaco e nós temos também as diferentes intoxicações, as toxinas, né? Por isso que é um T. Mas dentro dessas 10 causas reversíveis, se nós formos focar no paciente vítima de trauma, um acidente, uma arma branca, uma arma de fogo, um espancamento, uma queda, na maioria das vezes o que nós teremos é hipovolemia, sem dúvida, é o que mais mata no trauma. Depois nós temos hipóxia, muitas vezes uma secreção, sangramento, uma obstrução das vias aéreas pode levar a essa hipóxia, o paciente tem uma PCR devido à hipóxia também no trauma. Nós temos o pneumotórax hipertensivo e nós temos o tamponamento cardíaco. Algumas dessas condições podem ser tratadas na cena pelo suporte avançado e outras podem ser tratadas na cena pelo suporte básico de vida. Em linhas gerais, qual é a conduta do suporte básico de vida? Vamos responder essas duas perguntas aqui. Quando o suporte básico de vida deve iniciar uma RCP no local de um paciente vítima de trauma e quando parar a RCP? Ou seja, primeira pergunta, você sempre ao chegar numa cena, você deve fazer uma compressão cardíaca ou você deve colocar o paciente dentro da ambulância e levar para o hospital ou você deve simplesmente ficar na cena aguardando o suporte avançado e não fazer nada? Essa é uma pergunta interessante. Para simplificar, nós poderíamos dizer, o suporte básico de vida deve reanimar sempre. Vamos conversar falando isso sempre, para a gente impregnar em nossa mente, em nosso subconsciente, a necessidade de reanimar sempre os pacientes vítimas de PCR. E aí, dentro desse sempre, a gente vai colocar algumas exceções. Eu prefiro dizer sempre com algumas exceções do que dizer, olha, tem algumas exceções, porque aí você chama a atenção para algumas exceções e quando você chegar na cena, você tende a querer não fazer a RCP achando que o paciente vítima de trauma tem poucas chances de sobrevida ou que ele tem que ser transportado ao hospital ou só o suporte avançado de vida pode fazer alguma coisa. E isso não é verdade, não é verdade. O suporte básico de vida pode fazer muito por um paciente vítima de PCR no trauma. Ah, Léo, mas eu não devo que transportar o paciente para o hospital, como está escrito no PHTLS? Cuidado, na maioria das vezes no Brasil, nós não temos um centro de trauma disponível, próximo a menos de 5 minutos, com o cirurgião já esperando para intervir nesse paciente. A nossa realidade não é essa. Em muitos locais, qual é a nossa realidade? Existe uma ambulância, um suporte básico de vida, que vai chegar nesse paciente,
que vai ter condições de fazer uma boa compressão cardíaca, de fazer boas ventilações, eventualmente pegar um acesso, começar a correr volume, parar a hemorragia, que muitas vezes vai levar esse paciente a uma PCR, eventualmente tem o suporte avançado de vida que pode chegar para dar o suporte, o apoio, pegando uma via aérea avançada, fazendo uma descompressão torácica no pneumotórax hipertensivo, fazendo uma periocardicentese quando necessário, lá no tamponamento cardíaco, trabalhando um pouco os distúrbios hidroeletrolíticos com acidose, por exemplo, que pode ser causadas devido a uma hipóxia prolongada. Portanto, essa é a nossa realidade. No seu serviço pode ser que você seja orientado a pegar o paciente vítima de trauma contuso com suspeita de hemorragia intraabdominal, por exemplo, mesmo que esteja em PCR, e transportar esse paciente antes de fazer RCP. É possível que no seu serviço seja assim. Mas se o seu serviço for assim, com certeza é uma exceção dentro da realidade brasileira. Qual é a regra dentro da sociedade brasileira, dentro do nosso sistema de saúde? O profissional de suporte básico de vida, ao chegar numa cena e encontrar um paciente em PCR, ele deve começar o suporte básico de vida, a reanimação cardiopulmonar. Claro, interrompendo a fonte de sangramento, oferecendo boas compressões, boas ventilações, quando está em equipe, pegar um acesso venoso, enfim, e tratar esse paciente dessa forma, aguardando o suporte avançado de vida. Quais são as situações onde você não vai começar? Aquelas situações de mortes evidentes, aquelas exceções. Por exemplo, o paciente teve uma decapitação, o paciente teve um trauma incompatível com a vida, onde você percebe que está com uma evisceração extensa, que está completa com um esmagamento gravíssimo, uma lesão que você percebe que não tem compatibilidade com a vida. Aquele paciente que já está lá há muito tempo, está com rigidez cadavérica, com um estado de decomposição, uma situação de risco, onde a equipe não pode chegar, não tem policiamento, é uma situação de risco. Nessas situações você não começa a RCP. Fora isso, você vai fazer sempre começa o suporte básico de vida. Essa é a regra. Atende no local. Algumas pessoas perguntam, e por que não fazer a reanimação dentro da ambulância em movimento para o hospital? Alguns serviços até utilizam essa prática, principalmente quando existe um suporte próximo, onde é possível estar transportando esse paciente, mas aí um cuidado. O profissional de saúde que faz uma RCP dentro de uma ambulância em movimento, ele está colocando a sua integridade física em risco, porque a chance de queda, de frear, de cair, de se machucar dentro da ambulância é muito grande. Portanto, não é recomendado fazer compressões cardíacas com ambulância em movimento. Alguns serviços têm um dispositivo de compressões automatizadas, que vai fazer as compressões automaticamente e, eventualmente, esses serviços, sim, podem fazer o transporte com esse dispositivo, como o AutoPulse, por exemplo, que é um deles, fazendo as compressões enquanto você está sendo transportado para o hospital para tratar, em definitivo, aquela lesão que eu não consigo tratar no pré-hospitalar. Então, basicamente, aqui está o resumo das recomendações do que nós devemos fazer na parada cardiorrespiratória no suporte básico de vida. Na realidade brasileira, na maioria das vezes, nós teremos que fazer o quê? Suporte básico de vida, identificou a PCR na cena, já começa a fazer compressões, com boas ventilações. Obviamente, nós estamos em equipe, tentar conter o local da hemorragia, caso tenha um local visível de uma hemorragia externa. Algumas vezes podem ser uma hemorragia interna, como por exemplo, uma fratura de fêmur, uma fratura de bacia, que eventualmente no pré-hospitalar nós podemos sim reduzir o sangramento por essas fontes, mas outras fontes, como trauma torácico, como trauma abdominal, muitas vezes a única forma de interromper essa hemorragia é realmente no intra-hospitalar. Por isso que nós temos suporte básico, suporte avançado, transporte para o hospital. Suporte avançado de vida, ele vai ter mais alguns recursos, como uma via aérea avançada, como a possibilidade de fazer alguma droga para PCR, alguma droga vasoativa, alguma droga que aumente a chance desse paciente voltar, fazer uma descompressão torácica, fazer uma periocardiocentese. Portanto, nós temos alguns dispositivos a mais. Mas o recado principal que eu quero deixar aqui é que no suporte básico de vida, nós temos sempre que fazer compressões cardíacas quando nós atendemos o paciente no local, mesmo um paciente vítima de trauma. Tem as exceções? Tem, mas eu quero que a gente mantenha na cabeça que nós devemos sempre. Se o seu serviço funciona de uma forma diferente, então o seu serviço vai ter um protocolo que vai lhe comunicar. Se não tiver esse protocolo específico, então a recomendação é fazer compressões no local. Mesmo que no PHTLS tenha dizendo que você tem que transportar o paciente antes, cuidado, é uma realidade americana que não necessariamente é a realidade também aqui no Brasil. Tanto por o sistema quanto pelos profissionais, que são formações
diferentes. Então esse foi o vídeo de hoje sobre RCP no trauma. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever. Toda segunda-feira, toda quinta-feira nós publicamos um novo vídeo com um novo conteúdo baseado naquilo que você pede, daquilo que você gosta de ver como conteúdo, daquilo que você precisa. Por isso que é importante que você deixe seu comentário dizendo, olha, gostei desse vídeo, grave mais vídeos desse tipo, grave vídeos de tal assunto, vá solicitando aí nos comentários, discutindo esse assunto também, colocando a sua experiência, o seu serviço, como é que é no seu serviço, tem um protocolo específico ou não. Então, coloca aqui também seu comentário, compartilhe esse vídeo com os colegas aí para a gente disseminar esses conhecimentos. E lembrando que amanhã, se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, no dia que ele está sendo publicado, amanhã, dia 13 de setembro, às 20 horas em ponto, estaremos ao vivo e online para a palestra Atendimento Inicial ao Politraumatizado com o Dr. Tauá Bahia. E essa palestra ela vai servir como aula inaugural de um treinamento que nós estamos lançando, um novo treinamento 100% original, exclusivo, online, chamado Curso de Emergências Traumáticas no APH, um curso completíssimo de APH com o Dr. Tauá Bahia. Nós vamos falar mais sobre ele amanhã em nossa palestra, portanto, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você pode cadastrar o seu e-mail e amanhã nós estaremos juntos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!